Então, ó, para começar, eu passei fita crepe aqui na parte de cima. Essa garrafa já era uma garrafa minha usada, e então eu resolvi fazer com ela. Então eu peguei aqui a lixa 150, passei no corpo todinho da garrafa só para que fique um pouco fosqueado, porque o brilho também dificulta pintar. Então eu lixo ela todinha para facilitar na hora de pintar. E a tampinha também, né? Ó, você pode ver que a garrafinha já tá fosca, mas não precisa se empenhar muito, não. É só para dar uma fosqueada, depois você pega um paninho, limpa, tira o pó, você pode ver que ela tem ainda algum brilho. Eu resolvi usar esse primer convencional, porque a gente encontra em todas as lojas de artesanato. Eu misturei ele com um pouquinho d'água, porque ele é bem duro. Ó, e vou passando na peça. Eu vou passar assim um bom pedaço e depois eu pego um rolinho seco. Não umedece o rolinho, tá? Aí eu vou esticar esse primer, que assim, para começar ele é meio durinho. E ele tem que ser assim, ó. Então eu venho só com o rolinho para dar é de leve, tá? Para dar uma esticadinha para que não fique a marca do pincel. Então eu vou fazer isso na garrafa todinha. Aí você vai ver que eu vou até o final, quando eu acabar de passar o primer, eu vou ter passado 3 demãos de primer. Eu deixo ela bem branquinha, porque eu vou querer usar essa garrafa, então não é só para decorar. E quanto mais primer eu passar, mais forte a peça vai ficar, não tem perigo de descascar. Olha só, por enquanto eu tô aqui, ó, na primeira demão. Ela fica muito a marca do pincel. Se você puder pegar assim um pincel de cerdas bem macia, esse meu aqui é cerda sintética, pode ser ele tranquilo, porque eu sei que o rolinho ele vai ajudar a esticar. E ali no início eu vim só com o pincel hidratado com água e misturei na tinta. Primeira demão não é bom misturar muita água na tinta. É bom que use ela bem purinha. Ó, lembrando, ó, assim que eu acabar essa demão, eu vou secar ela todinha com o secador, que eu já tô passando na tampinha. Eu vou secar ela todinha com o secador para poder dar as outras demãos. E as outras demãos é uma atrás da outra, no mínimo 3 demãos, tá? Deixa a garrafa bem branquinha. Aqui, ó, eu já tô com a garrafa bem branquinha, daí eu diluí um pouco o primer na água, porque eu não vou mais usar o rolinho agora. Eu vou passar esse primer diluído na peça todinha para que fique bem lisinho. E depois de passar essa demão de primer aqui, ó, é necessário que você deixe secar assim por no mínimo 24 horas, por favor. Então, ó, tudo branquinho. Agora eu peguei a tinta craft, vou botar, ó, meu pincelzinho diluído na água, já vim com ele na tinta e vou passar no corpo todinho da garrafa. Também vou fazer 3 demãos, tá? Então assim, ó, essa primeira demão a tinta quase pura, só vim com o pincel com um pouquinho d'água. Aí a segunda demão você já pode botar mais um pouquinho de água dentro da tinta, e a terceira demão dilui a tinta com água, porque ela é só para tapar umas manchinhas que ficam. Ó, não pense que uma ou 2 demão vai ficar boa. Dê 3 demão para garantir. Quanto mais camada de tinta você dá, mais firme, mais forte, mais resistente a sua peça vai ficar. Ó, tudo prontinho. Seco com secador. O secador é importante para nós que temos pressa, né? Que queremos ver tudo pronto. Ó, tá vendo aqui, ó, a última demãozinha, ó, já botei a água dentro da tinta, misturei bem. Aí eu deixo ela bem, assim, mais aguadinha, né? Ó, pincelzinho, faço tudo com o pincel agora. Aí ela vai ficar bem gostosa, bem lisinha. Eu acho que eu disse lá no início que esse meu pincel é de cerda sintética, né? A cerda sintética, ela é macia. E as cerdas naturais, elas soltam muito pelo. Os pincéis que tem o pelinho escuro, eles são de bichos, de animais. E esse aqui, ele é sintético, ele é clarinho. Às vezes ele é até de 2 cores. Na pontinha ele é mais escuro. E ele não solta pelo. O pincel que solta pelo é de pelo de bicho.
onde a gente chama que as certinhas são naturais. Ó, bem esticadinho, ó, e eu boto bastante tinta, né? Eu não fico trabalhando com o pincel até ele ficar seco. Porque se a gente faz isso, trabalha o pincel até ele ficar seco, o que acontece? Fica a marca do pincel. Então a tinta tem que ser assim, ó, bem gostosa de trabalhar, bem fininha e com fartura. Aí a gente faz bem rapidinho para dominar o pincel, né? Ó, agora aqui, ó, eu peguei um branco, diluí com um pouquinho d'água, escovinha de dente. Ó, com o pincel mesmo eu boto a tinta na escova de dente. E olha o que eu vou fazer, aquela famosinha chuvinha americana, vou fazer no corpo todinho da garrafa. É a única técnicazinha que eu vou usar aqui, bem simples. Opa, acabou a tinta, mais um pouquinho de tinta. Procura fazer assim uns uns grãozinhos, um respingadinho bem fininho, tá? Porque depois ainda vai um stencilzinho de floquinho. Ó, seco. E agora eu vou aproveitar e pintar a tampa. Ó, pintei a tampa, toda a alcinha. Esse vermelho aí, ó, esse bordô que eu tô usando é a tinta minha, PVA Cardinal. Eu misturei assim com um pouquinho de preto, botei umas gotinhas de preto e ele fica um bordô bem bonito. E para fazer o bordô você usa vermelho com marrom, vermelho com azul marinho, vermelho com preto, viu? Tem um monte de opção para que você possa fazer o bordô. Ó, eu tenho 2 pincéisinhos e eu pintei tudo. Até então usei tudo mesmo pincel. Agora eu deixei 3 centímetros aqui da parte de baixo, até aqui, ó, pertinho da alça. Vou botar fita crepe porque eu também vou pintar de bordô aqui. Ó, aqui, ó, você, só nessa parte aqui onde eu tô com o dedinho, você aperta bem, tá? Para que a tinta não entre por debaixo da fita crepe. E a tinta aqui, eu não vim com ela aguada, ela tá pura. Essa primeira demão é importante que você venha com ela pura, estica bastante, para que não entre debaixo da fita crepe, que não borre. Sempre borra um pouquinho, mas depois eu vou mostrar que tem assim um jeitinho de fazer. Tirar o borradinho. E aqui, ó, eu vou dar essa demão, vou secar com o secador e depois vou dar mais uma e mais uma. E a peça cada vez vai ficando mais firme, mais consistente. É importante, e você vai ver mesmo que precisa das 3 demãos, porque o bordô é uma tinta assim oleosa e ele vai aparecer as manchinhas da tinta de baixo. Então 3 demãos em tudo. Estica, 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 mas assim estica de leve, não esticar com força, tá? Agora aqui, ó, já vou pintar toda a parte do fundo. Estica bastante a primeira demão para não ficar as marquinhas do pincel, da tinta. Lembrando que você pode fazer tudo com tinta acrílica também, tá? Não vai comprar tinta só para fazer essa garrafa. Usa o que você tem aí. Tinta acrílica, tinta PVA, essas 2 dá para usar. Seco com o secador. Opa. Ó, lembra que eu disse que ia passar? Tira com bastante cuidado e bem devagarzinho, porque se você tirar com muita força, acaba arrancando tudo que você fez. Ó, quando dá, se eu faço assim, ó, tiro na hora, não espero horas para tirar a fita, eu limpo com cotonete. Ou também, ó, outra opção, pega um pincelzinho de chanfrado, hidratei ele na água e boto só na pontinha a tinta, ó, e de lateral eu dou essas retocadinhas. Eu quis mostrar isso porque isso sempre acontece, tá? Não pense que isso não vai acontecer. Acontece toda a vida, toda a vida, toda a vida. Porque é uma garrafa de plástico e se você apertar muito demais a fita crepe, né, ficar forçando muito, ela vai, quem sabe, arrancar o primer, a tinta. Ó, viu? Ó, deixei só a parte ali que nós vamos usar para... Não pintei nada. Tá tudo ainda no verniz. Ó, fita crepe. E eu resolvi botar essa faixinha aqui embaixo, como eu tava ali mostrando. Eu vim com preto,
Por quê? Porque a minha garrafa era preta e ali a parte de cima vai aparecer aquele preto. Então eu resolvi botar assim essa faixinha aqui, ó, com stencil e a tinta preta, para que combinasse, para que ela ficasse bem parecida com a garrafa. É um a mais, fica bonito o trabalho. Eu gostei de botar a faixinha aqui, porque antes eu ia pegar um pincelzinho de filete e eu ia pontilhar, dá mais trabalho. E um stencilzinho baratinho, olha só o que ele fez aqui. Vai ficar bem bonito esse trabalho. Você tem que molhar o pincel na tinta, tira o excesso, depois vai num paninho. Aí você pode dar batidinhas e depende o tanto de tinta que tem na brochinha, né? Se não tá muito molhada, você pode fazer movimento circular para que cubra todos os cantinhos. Olha, ficou assim, ó. Agora aqui atrás, ó, vou botar um Feliz Natal. Eu gosto de botar uma mensagem nas minhas peças. Tinta Bordeaux, que foi a que eu usei desde o início. Tira o excesso no paninho, ó, aqui, ó. Primeiro eu começo assim, ó, dando batidinhas. Batidinhas, aí descarrega um pouco a tinta. Aí eu seco com o secador. Ó, e agora sim, eu venho em movimento circular, porque eu sei que a tinta já descarregou a tinta. E movimento circular vai, né, pra lá e pra cá, para que a tinta vá em todos os cantinhos. Tiro. Quando a gente usa fita crepe, a gente tem que tirar com bastante cuidado. Então ficou assim, ó, Feliz Natal. Agora eu pego a figura aqui na parte da frente, centralizo, boto um pedacinho de fita crepe ali e eu passo um lápis, aqui ó, uma lapiseira bem fininha, desenho o coração, porque eu vou chanfrar ali, fazer uma sombra por fora do coração. E aqui, ó, procure não botar muito para cima a figura, porque essa minha garrafa, ela é abaloada. E se eu botar muito para cima, a figura ela vai ficar toda franzida. Então, por isso que eu puxei ela bem para baixo. Mas tem umas garrafas térmicas retinha também. Ó, aqui, ó, dou uma emendadinha. A borrachinha, viro ela assim, não de cantinho, né? Ó, viro ela e passo bem de levezinho, tiro o pó. E sabe a tinta lá do início que eu pintei, que é a tinta craft? Eu vou botar umas gotinhas de castanho nela, ó. Na verdade, aqui eu misturei meio a meio. Ó, eu misturo bem, bem, bem. Não boto água na tinta, tá? Ó. Hidrato o pincel, tiro aqui nas beiradinhas, vou ali na tinta. Aí, opa, tem um pedacinho de fita crepe, que coisa boa, olha só. Então, ó, pra lá e pra cá o pincel, daí aqui que você tem que construir o seu chanfrado, no azulejo. Aí a tinta fica bem diluída dentro do pincel e fica um chanfrado bem bonito. Aquele mosquitinho voltou, gente, esse mosquitinho tá me atrapalhando, mas não posso parar ele aqui. Ó, então até aqui, ó, eu vou, ó. E esse chanfradinho aqui, ó, eu vou dar uma demão inteirinho ao redor, pela parte de fora, fazendo sombra. Pincel deitadinho. Esse meu pincel aqui, ó, ele é um número 12. Você pode usar o 14 também. Ó, acabou a tinta, de novo. Lá, vou de novo construir o meu chanfrado. Eu não trabalho muito com o pincel e pé. Quanto mais deitadinho, mais transparente vai ficar o seu chanfrado. E mais larguinho ele também fica, tá? E quando você usa o pincel muito em pé, não importa se ele seja ou grande ou pequeno. Se você trabalha em pé, vai ficar só um contorno. Quanto mais deitadinho, mais o seu sombreado vai ficar largo. Ó, de novo, faltou a tinta. Ó, o mosquitinho lindo. Vai lá pra luz, vai. Ó, finalizei aqui. Enquanto tá molhadinho, eu estico aqui, pincel bem deitadinho. Opa, terminar esse aqui para que fique tudo igual. Dá a volta. Aqui essa parte já secou. É porque tem ainda uma tinta, uma transparência no pincel e ó, se eu der essa demãozinha aqui, ó, já fica pronto. Ó, deitadinho o pincel.
aqui, ó, ficou umas manchinhas, né? E eu tirei com a partezinha de trás do pincel. Então agora eu seco tudo de novo. E vou dar mais uma demão, porque a primeira demão fica sempre manchadinho o chanfrado. É necessário dar 2 demãos, às vezes até 3 demãos. Então eu começo aqui, ó, tudo de novo. E já aí vai ficar um chanfrado bem bonito. Ó, agora eu vou lavar bem meu pincel. E eu vim com a parte de trás dele só para tirar a manchinha ali da água, porque às vezes fica mancha da tinta, porque a tinta, conforme você vai deitando, trabalhando, ela vem da parte da frente do pincel até a parte de trás. Olha só, ó, com água limpinha. Agora eu seco. Ó, agora eu peguei um pincel redondinho. Esses pincéis que eu tô usando aqui é tudo da Ceramic, tá? Você pode usar de qualquer marca. Cola branca da Cascurez. Não precisa ser essa, usa aí o que você tem em casa. Aí eu acertei bem o coraçãozinho ali, ó, onde já tá encaixadinho, botei uma fita crepe na pontinha. E agora eu vou esticar aqui a cola, ó, estico bem. Eu costumo usar cola, assim para figuras pequenas que nem essa, mas você pode usar cola para decupagem também. Ó, faço toda a voltinha, eu estico bastante a cola. Não pode deixar excesso de cola no coração. Ó, bem, estica, estica, estica. Agora eu dou uma alisadinha, pincel na água. Ó, o legal essa técnicazinha de fazer a decupagem, de chanfrar antes, botar uma fitazinha crepe para segurar, fica muito mais fácil, ó, é só virar e ele encaixa direitinho. Então aqui eu tô dando uma ajeitada com o dedo, aí depois de ajeitar aqui, ó, como é redondo, tem que cuidar muito para que não dê preguinhas. Então, ó, tira a fita crepe, que claro que eu não vou apertar ela ali para não estragar a figura e nem a peça. Ó, aqui ó, deu uma preguinha, ó, estico, é bom esticar com um plásticozinho por cima. Ó, estico bem de dentro para fora, para sair as bolinhas de ar. É mais difícil mesmo colar figura em garrafas abaloadas. Estica bem, bem. Agora eu tô com o paninho. Olha que coisa linda que ficou. Então agora, ó, eu vou fazer a arte final. Vou fazer estampinha no corpo da garrafa. Vou usar esse stencil aqui de floquinho. Maravilha esses mini stencils para trabalhar nessas peças redondas. Depois eu vou deixar o link aí, para se você não tem os mini stencils, para que você possa usar, dá pra fazer cada coisa linda. Ó, tinta branca. Para de fazer propaganda do mini stencil. Tinta branca, purinha tinta, tá, ó. Molho na tinta, dou batidinhas fora, depois vou lá no paninho, tiro o excesso e venho pra peça. Nada de vir com excesso de tinta para colocar o stencil, porque senão também vai vazar. Então todo esse cuidado você tem que ter. Agora aqui é bem rapidinho, ó. Estampar o corpo todinho da garrafa. Oh, cadê meu mosquitinho? Não apareceu mais. Opa, já tá doendo a minha mão aqui, ó. Botei uma fitinha crepe. Não é fácil segurar essa garrafa aqui, o pincel e o stencil. Opa, aqui, ó, tipo na figura aqui, ó, cuida. Eu nem apertei ali, eu simplesmente segurei. Porque se eu botar a fita crepe lá em cima da figura agora, fazer força, rasga. Você já notou ali, ó? Olha que legal a estampa. Eu faço sempre em forma de triângulo, para que fique em harmonia.
E aqui eu não estou fazendo movimento circular, não, estou dando batidinha mesmo para que pinte. E você pode ver, ó, que eu faço uma carga no pincel de tinta e vou fazendo tudo. Ó, agora já faltou tinta, ó. Batidinhas, tiro no paninho e venho aqui na peça. Olha que coisa linda que ficou. Oh, meu Deus, que bonitinho. E agora que a tinta Bordeaux que eu usei ali, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mini stencil de estrelinha também, ó. Vou molhar bastante. Tira do excesso, tira no paninho. Não pode vir com muita tinta. Ó, agora vou estampar o corpo todinho da garrafa com essas estrelinhas. Quem disse que estrela tem que ser amarela? Quem disse que estrela tem que ser branca também? Olha só, eu usei os próprios tons da garrafa e também ele combina com a figura. Agora você espera aí que eu vou terminar a fazer todinho do início ao fim, todas as estrelinhas. Ai, que coisa mais bonita, meu Deus do céu. Ó, é muito importante, ó, que você cuide para não botar muita estampa. Ó, eu estudo estrelinha por estrelinha, olho a peça, onde é que eu vou colocar. Então é importante que você faça isso. Imagina, ó, se fosse um stencil grande aqui, que a gente costuma comprar, né? Não daria para você estar fazendo isso. Por isso que o mini stencil é importante, porque ele te possibilita trabalhar com essas peças redondas, garrafas, latas, qualquer outras coisas que não dá para fazer com um stencil mais largo, retangular, né? Então ele é mais para estampar essas coisinhas mesmo. Olha só que coisa mais linda, mais linda, mais linda, mais linda, mais linda. Agora, ó, eu vou envernizar a peça. Tive que, claro, né, que vim aqui pro lado de fora da minha casa. Vou tirar a tampa. E olha só que ideia legal. Num vaso eu boto uns palitos para fazer garrafa, lata, e eu posso botar elas ali. E olha só, e dessa vez eu usei esse verniz aqui, ó, da Acrylex. Ele é um verniz spray fosco. E como eu vou usar a garrafa depois, claro que tem que ser ele, depois eu explico mais um pouquinho. E tinha vento nesse dia, mas eu tinha que acabar de gravar essa aula, olha só. Então, ó, dei uma demão, ó, lembrando que eu vou dar 2 demãos. Eu vou deixar ela aqui secando, vou acabar aqui e quando tiver sequinho vai demorar uma meia horinha para secar esse verniz aqui. Eu venho e dou outra demão. Então, tá, agora eu finalizo. Então, minha aluna, você gostou da aula? Viu como é fácil de fazer? Então, para finalizar aqui, eu trouxe a garrafa pronta, já é outro dia, tá? Eu lavei ela na água. Eu tenho, então, algumas explicações para dar agora. Muitas meninas perguntam, Tânia, vou poder usar? Se você trabalhar por fora, reservar o espaço onde vai passar o líquido, tranquilo, vai poder usar. E só que você tem que tomar uns cuidados. Não dá para deixar de molho, então faz só a limpeza dentro dela e na tampa. Nela fora, se quiser lavar, mas sem passar esponja, sem passar nada, só passar uma aguinha e logo secar. Tranquilo, dá para usar. Então tá provadíssimo. Eu usei o verniz fosco da Acrylex porque eu gosto e eu acho que o country combina com fosco, combina com estilo cal. Mas se quiser pode passar o verniz brilhante e não use verniz à base d'água. E sobre o primer, você viu ali no início que eu tive que deixar a garrafa toda branquinha para que tivesse uma boa cobertura e quanto mais camada a gente passar, mais firme vai ficar o seu trabalho, menos chance de ter desgaste e descascar, tá? Então passe as 3 demãos que eu pedi ali, na verdade foi 4 porque a última eu passei só para alisar. E agora eu queria falar de vantagem e desvantagem. Eu usei esse primer que dá para usar em vidro, metais, plástico, da Acrylex à base d'água, porque ele você encontra em qualquer loja de artesanato. Ele é convencional. Usei ele porque eu quero que as pessoas, todo mundo tenha acesso a poder fazer uma garrafa dessa. Mas para esses casos assim,
Só que demora muito até passar todas as demãos. Como eu disse, para esses casos assim, o que eu faço? Eu passo o primer em spray. Eu não demoro nem 5 minutos para passar o primer. Então eu gasto 2 minutinhos para passar o primer na peça todinha quando eu uso o spray e depois mais 2 minutinhos para dar a segunda demão, tá? Primer à base d'água, de 3 a 4 demãos. Primer em spray é necessário 2 demãos. E é porque é rapidinho, e para que você passe 4 demãos de primer, você vai precisar de mais de 1h30. É muito, o tempo da gente é que vale ouro, né? É o que a gente tem que botar na peça depois. Então, eu costumo usar esse primer aqui, ó, da Tech Bond. Ele é cinza, passo 2 demãos, passo uma, deixo secar, viro a peça para passar no fundo e já dou a segunda demão, tá? Então, a gente ganha tempo com isso. Claro que ele sai um pouquinho mais caro. Esse aqui dá 2 garrafas, com 4 demãos. Ele custa em média de 10 a 12 reais. Esse aqui dá 3 garrafas, 2 demãos, e ele custa de 17 a 22 reais, aqui na minha cidade, né? Então, eu acho assim que você tem que ver o que é mais vantagem para você. O tempo, né? Ficar perdendo tempo passando. Então é isso sobre